Olá pessoal, bora então para a nossa segunda aula, né? Hoje nós iremos falar um pouco sobre manejo sanitário em suínos e aves. Então a gente já viu o manejo sanitário em bovinos, caprinos e ovinos, e hoje a gente vai ver o manejo sanitário em suínos e aves, tá? E é um grupo de animais muito susceptível, né? Ou muito sensível a problemas de ordem sanitária. Não que os outros animais não sejam, tá? Mas as formas que se trabalham com esses animais, ou seja, tanto na criação de aves como na criação de suínos, devido à forma intensificada que se trabalha, os cuidados com a questão sanitária são redobrados, tá? E são animais que estão mais suscetíveis a terem problemas. Consequentemente, exige maior cuidado, maior cautela, né? Quanto às ações a serem tomadas, beleza? Então, pessoal, bora começar, né? Relembrando um pouquinho o nosso conceito. A gente já viu esse conceito e ele vai nos acompanhar até a nossa última aula, né? Então, o manejo sanitário é um conjunto de ações que nós adotamos no sentido de melhorar a sanidade, a saúde dos nossos animais. Animais sadios são animais que produzem mais, tá? Então, a sanidade ela é fundamental dentro do cenário produtivo, tá? E aí, pessoal, falando agora um conceito, né, que vale tanto para a suinocultura como a avicultura. A imagem que nós temos aqui é de uma suinocultura, tá? Mas vale também para uma granja de aves, que é o conceito de área suja e área limpa. Vamos entender isso dentro desse cenário de produção, tá? Porque o que é uma área suja e o que é uma área limpa? Quando nós pensamos na criação de suínos, se nós não formos olhar para essa questão sanitária, a gente vai dizer que a área suja é a área de dentro da suinocultura e a área limpa é a área externa, uma vez que os animais, os suínos, né, defecam, urinam, e esses dejetos têm ali um cheiro desagradável, né? Então, qualquer leigo poderia tranquilamente dizer que a área suja é a área de dentro e a área limpa é a área externa, tá? Mas quando nós falamos de produção, quando nós falamos da granja, esses conceitos se invertem. E agora a área limpa é a área interna da suinocultura, da avicultura, ou seja, a área interna da granja. E a área limpa, a área suja é a área externa, tá? Ou seja, por que a área interna é a área limpa? Porque ali você vai ter uma zona isenta de agentes contaminantes, você vai ter uma série de cuidados com relação à limpeza, manejo, tá? Buscando a máxima sanidade dentro daquele ambiente. Inclusive, se vocês forem, por exemplo, visitar uma granja, uma que você provavelmente não vai conseguir ter acesso às instalações. E uma vez que você tem permissão para adentrar uma granja, é uma série de procedimentos sanitários que vai ter que ser adotado para que você consiga entrar nesse local. Então, assim, tu vai ter que tomar um banho, trocar de roupa, entrar com essa roupa, que é uma vestimenta apropriada, bota, jaleco, macacão, enfim, cada propriedade vai ter ali o seu uniforme padrão para que permita pessoas visitarem aquele local. E na saída você vai retirar essa roupa, vai vestir as roupas que você veio e vai embora, tá? Então, assim, qualquer granja, média, grande, você vai ter uma dificuldade muito grande de adentrar esse estabelecimento. Por quê? Porque você está sujo, porque você veio da área suja, que é a área externa, tá? E para você entrar nesse estabelecimento, você tem que estar limpo. Por isso que você tem que adotar essas medidas sanitárias para adentrar esse estabelecimento, tá? Então, quando a gente fala de suinocultura, de avicultura e de manejo sanitário, pessoal, a área limpa é a área interna à instalação, onde os animais são criados. E a área suja representa a área externa, beleza? Isso é um conceito muito interessante e é importante que a gente capte bem, porque isso aí nos permite responder muitos questionamentos, ok? Vamos avançando então, pessoal. Com relação então ao manejo sanitário, né? Nós temos procedimentos preventivos, procedimentos curativos e o calendário sanitário, tá? O que seriam esses três procedimentos? Né? O preventivo é você prever aquilo que vai acontecer, né? E você trabalhar de forma preventiva é muito mais economicamente viável do que você deixar para tentar trabalhar de forma corretiva, tá?
Os curativos, tá? Eles acontecem mesmo quando nós adotamos todos os métodos preventivos. Uma hora ou outra você vai ter que entrar com métodos curativos, porque você vai ter em determinado momento um problema, e aí sim você vai entrar então com métodos curativos, né? E o calendário sanitário, basicamente, é o calendário que toda propriedade, que toda granja deve ter referente à vacinação, entrada e saída de lotes, vazio sanitário, né? Então, o calendário sanitário envolve todas as questões que impactam dentro da sanidade, tá? Basicamente, é tudo aquilo que é desenvolvido dentro da granja, dentro da propriedade. E aí o calendário ele facilita você traçar estratégias, né? Para que você consiga potencializar as medidas sanitárias. Então, pensando na questão preventiva, o que a gente pode fazer de forma preventiva, né? Limpeza da instalação, pessoal. Suinocultura é algo assim, vamos focar um pouco mais na suinocultura, vamos deixar a avicultura um pouco mais para depois, tá? Mas basicamente o que a gente fala referente a instalações de suíno com relação à limpeza, manejo, isso vale também para a avicultura. É lógico que são criações à parte, né? Então essa primeira parte da aula a gente vai falar sobre suínos, beleza? Então, bora lá, pessoal. Proceder à limpeza da instalação. Manejo de limpeza é essencial dentro da suinocultura, tá? Então, assim, a instalação tem que ser limpa. Suíno não é porco. Suíno requer um ambiente isento de micro-organismos, de um ambiente que propicia a proliferação de micro-organismos. Então, a gente tem que ter um ambiente limpo. Quanto mais limpo, melhor, tá? Então, é importante o quê? Rotina de limpeza na instalação, diminuição da umidade dentro da instalação, tá? Então, tudo isso é fundamental, pessoal. Esterco e esterqueira. Normalmente, as granjas, né, elas possuem sistemas tem rotina de limpeza, né? Então as baias normalmente são limpas, lavadas, né? E os dejetos normalmente vai para biodigestores ou estações de tratamento de dejeto. Mas se você tiver coleta de fezes, coleta de dejeto, é importante que você deposite isso na esterqueira, que você não deixe fezes, urina se acumularem onde os animais estão alojados. Então, assim, o suíno vai defecar, o suíno vai urinar, só que a gente tem que proceder à limpeza e retirar esses dejetos do local onde o animal está. Então, é importante que a gente faça a limpeza, que a gente lave a instalação, tá? E onde a gente não faz a limpeza, que a gente colete esse material e deposite então nas esterqueiras, beleza? Desinfecção da instalação, pessoal, ou seja, a desinfecção ela pode ser feita com produtos químicos, né, desinfetantes apropriados, ou através de vassoura de fogo, tá? Então, normalmente, quando é que a gente vai fazer esses procedimentos, né, de desinfecção e passando seja produtos químicos ou a vassoura de fogo? Normalmente durante a quarentena. Então, quando a gente finaliza ali um lote, quando a gente desocupa uma baia, um galpão, a gente vai proceder o quê? Com a limpeza geral desse ambiente e posteriormente nós iremos fazer o quê? A desinfecção e posterior quarentena, tá? Pessoal, bebedouros e coxos sempre limpos, tá? Isso é muito importante. Então, assim, a gente tem que trabalhar de forma que os animais não defequem, não urinem no mesmo local que eles bebem água, no mesmo local que eles comem ração, tá? Então, é importante que os bebedouros e o acesso à ração seja feito sempre em local, em ambiente apropriado, limpo, isento de fezes, de urina e de qualquer outro dejeto que possa estar presente, tá? Evitar superlotação, excesso de animal por baia, excesso de animal por metro quadrado é fator de estresse. Estresse diminui, causa baixa no sistema imunológico, aumenta a proliferação, né, de bactérias, micro-organismos, enfim. Você gera um cenário muito promissor para ter problemas de ordem sanitária, beleza? E a quarentena, pessoal. A quarentena é um manejo essencial dentro tanto da avicultura como da suinocultura, tá? A quarentena não necessariamente é um período de 40 dias, mas sim o quê? É um período de descanso onde a instalação, após passar pelo processo de limpeza e desinfecção, ela vai ficar um período sem receber animais, tá? Ou seja, ela não vai receber animais por aquele período de tempo,
seja 15, 10, 20, 30 dias, aí vai depender muito do teu calendário, né? A ideia é que seja pelo menos uns 15 a 20 dias, para que você tenha quebra de ciclo de micro-organismos que possam estar presentes naquele ambiente. E ela é essencial, pessoal. Se você não fizer a quarentena, você pode conseguir trabalhar, às vezes, por um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 1 hora a conta chega e você vai ter problema, tá? Então, quarentena é essencial na criação de aves e na criação de suínos, beleza? Um outro ponto muito importante na suinocultura, pessoal, é a aquisição de animais de empresas idôneas, né? Ou seja, os animais eles já têm uma procedência genética e uma procedência sanitária. Então, é ideal que você busque sempre animais em granjas certificadas, tá? Então, as granjas certificadas elas vão te proporcionar, além de animais com ótimo desempenho genético, com ótimas características genéticas, em termos de produção, produtividade, ela vai te trazer também animais com características do ponto de vista sanitárias muito mais adequadas, tá? Então, busquemos sempre comprar, adquirir animais de empresas idôneas, de empresas certificadas, beleza? E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho já dos manejos, né? Dentro da suinocultura é muito importante que a gente tenha o registro e a identificação dos animais, para facilitar os demais manejos que venham a acontecer posteriormente, tá? Então, como a gente vai identificar esse animal? A gente pode usar o sistema de brinco, tá? Que é um sistema muito utilizado, é um sistema visual, muito fácil de ser, enfim, de muita fácil identificação. Qualquer pessoa que chega, olha um animal com um brinco, já consegue ver a numeração, o código que tem ali, enfim, é muito visual, tá? A desvantagem é que é uma forma de marcação que ela se perde com muita facilidade, uma vez que o suíno é um animal muito curioso, né? Ele acaba às vezes mordendo, mastigando o brinco do outro. Então, lotes coletivos normalmente você vai ter problema nesse sentido, tá? Além da probabilidade de você romper nesse brinco, agarrar ali na baia, na gaiola, e aí acabar que o animal perdeu o brinco, né? Ainda ter ali um ferimento na orelha que você vai ter que fazer curativo depois. E aí, pessoal, pensando somente na reprodução, muitas granjas trabalham com a marcação australiana, né? Que consiste basicamente em você fazer um sistema de marcação desenvolvido, onde você faz cortes na orelha do animal, e esses cortes, a combinação desses cortes vai dar origem ao número desse animal, tá? Então aqui a gente tem a imagem do leitãozinho marcado, e aqui nós temos também como é que eu posso dizer, o gabarito para realizar essa marcação. Então a combinação desses piques, né, desses cortes feitos na orelha do animal, vai dar origem ao número, à identidade daquele animal. Isso é muito importante, principalmente em matrizes, tá? Se a gente for falar em matrizes reprodutores, é essencial fazer a marcação e identificação. Lotes que vão ser destinados para abate não são tão necessários assim, embora fosse interessante que todos os animais tivessem um registro, uma identidade, né? Mas, pensando pelo menos em animais que vão para a reprodução, é essencial. E aí, pessoal, dando continuidade, né? Uma coisa que a suinocultura, isso vale para a agricultura também, tá? É o que a gente chama de inspeção diária. Ou seja, você tem que ter uma pessoa ali que vai fazer o acompanhamento diário, uma rotina diária de inspeção, que é você passar entre os corredores, visualizar os animais, visualizar os lotes, monitorar com questão de comportamento, tá? O é um animal que o comportamento dele diz muito com relação ao que ele está passando. Ele está passando por uma condição de estresse. Essa inspeção permite você também identificar sintomas de problemas, doenças, enfim. Então, assim, é muito importante que exista esse acompanhamento dentro da instalação, tá? E é importante que a pessoa que faça esse procedimento seja uma pessoa capacitada, uma pessoa treinada. Então, essa rotina diária de inspeção, ela te permite pegar muitos problemas, ou seja, descobrir muitos problemas ali no começo. Então, você consegue tratar, você consegue reorganizar alguma situação e, consequentemente, reverter isso e diminuir o problema ou até mesmo evitar, certo? Então, pessoal, inspecionar os animais, inspecionar as instalações é fundamental, beleza? Aqui apenas uma imagem mesmo para ilustrar, né? Então, assim, é muito importante fazer esse acompanhamento, anotar, registrar isso,
né? Até porque, às vezes, um único comportamento anormal não quer dizer muita coisa, mas, às vezes, a repetição desse comportamento em lotes diferentes ou em vários animais do mesmo lote, isso pode identificar algum problema que tenha que ser sanado, tenha que ser solucionado. E aí, outra situação que está muito ligada à questão sanitária, né? Na verdade, está diretamente ligada à questão sanitária, é com relação à alimentação. Então, a alimentação é a base da produção. Nós vimos isso na apresentação lá sobre bovinos, tá? Isso vale para qualquer criação, pessoal. Alimento é essencial. Então, o alimento está diretamente associado à sanidade. Um animal sadio responde melhor a um alimento de qualidade. E um alimento de qualidade só vai ter efeito se você tiver um animal sadio para responder aquele alimento, tá? Então, assim, na hora que a gente fala de alimentar os animais, pensando principalmente na suinocultura, é importante que a gente entenda que suíno não é porco, tá? Ah, mas eu posso usar um resto de vegetal, uma sobra de um restaurante? Pode, desde que esse material esteja fresco, não seja um animal que esteja, não seja um material que esteja fermentando, podre, fétido, atraindo moscas, tá? Que você joga às vezes em excesso, isso acaba sobrando na baia, atraindo micro-organismo, mosca. Isso não pode. Agora, posso pegar o resto da feira de hoje e fornecer para os meus animais amanhã? Pode. Ah, um resto de comida, alguma coisa nesse sentido? Pode? Pode. Então, no sistema de criação pequeno, isso é aceito, tá? Num sistema de criação médio, grande, basicamente é ração, pessoal. Farelo de soja, milho, núcleo, tá? Não tem como fugir disso. Agora, sistemas mais simples, menores, você pode entrar com esses alimentos alternativos. Porém, vamos cuidar com a qualidade desses materiais, tá? Então, assim, eu não vou chegar lá e jogar uma comida de 5, 6 dias para os meus animais. Ou restos de verdura que estão podres, enfim, tem que ser um alimento de qualidade, independente de ser um resto, um resíduo, que seja algo de qualidade, que seja algo fresco, tá? Que seja algo palatável para os meus animais, que não venha a trazer mais problema de ordem sanitária do que necessariamente vantagem do ponto de vista nutricional. Tranquilo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação ao que a gente dá para os nossos animais. E pensando nos nossos insumos, é importante que a gente adquira esses insumos, né, de fontes, de origens conhecidas. Então, assim, eu vou escolher um núcleo de uma empresa de procedência, eu vou escolher um milho de um fornecedor idôneo, que tem um sistema de armazenamento bacana, que eu tenha garantia que esse produto seja bom, um farelo de soja que tenha ali o teor de proteína adequado, um DDG que tenha o teor de proteína adequado. Então, assim, buscar em fontes certificadas, garantidas, esses insumos, para que eu possa ter o quê? Um alimento de qualidade para fornecer para os meus animais, tá? A água deve ser de qualidade, de fonte, né, protegida, ou seja, uma caixa d'água tampada, para que não tenha ali presença de fezes de animais, que animais defequem ali dentro, ou que essa água seja compartilhada com outras criações, tá? Então, a água da granja, ela tem que ser exclusiva da granja, tem que ser guardada em caixas d'água apropriadas, vedadas, cobertas, né? Essa água deve ser fornecida em bebedouros automatizados para o animal ter acesso contínuo a essa fonte de água, e a vazão tem que ser adequada para não deixar faltar água para esse animal ou atrapalhar o consumo de água para esse animal, tá? Então, assim, um bebedouro na creche, ele vai ter uma vazão, o bebedouro de um galpão de crescimento e terminação, ele vai ter outro. Então, é importante eu ter essa adequação quanto aos bebedouros, quanto à qualidade e quanto ao acesso dos meus animais à fonte de água, tá? Outro ponto muito importante, pessoal, é o controle de ratos, né? Então, basicamente, onde você vai ter um sistema de produção, seja uma granja de suínos, seja uma granja de aves, seja um galpão de produção leiteira, né? Você vai ter ali a presença de um ambiente muito que proporciona uma condição muito satisfatória para o desenvolvimento de roedores, tá? Geralmente você vai ter ração, excesso de alimento para esses animais, né? Resíduos que sobram, o próprio ambiente em si. Então, assim, você tem uma condição ali muito favorável para esses animais, essas pragas. Você, então, proceder ao controle, tá? E esse controle pode ser mecânico ou químico. O controle mecânico, pessoal, consiste basicamente em quê?
você trabalhar a sua instalação visando diminuir o problema com esses roedores. Ou seja, restringir acesso desses animais à sala de ração, por exemplo, né? Onde as fontes de alimento desses animais, ou seja, se o animal não consegue entrar no local onde tem ração, a tendência é que esses animais não se reproduzam, que esses animais acabem saindo da sua instalação, ou seja, eles não vão ficar ali porque eles não têm alimento. Então, é restringir acesso, né? Manter uma porta fechada, fazer uma vedação, colocar uma tela, diminuir entulho, sujeira, locais que esses animais possam estar se alojando, se reproduzindo, né? Então, assim, manter a limpeza, a organização do ambiente, tá? Tudo isso faz parte do controle mecânico, tá? Então, o controle mecânico não é você pegar um pedaço de pau e matar o rato, mas sim o quê? Tirar as condições desse roedor do ambiente, tá? E o controle químico consiste basicamente em você colocar produtos químicos para que esses animais possam ingerir e vir a óbito, né? Ou seja, morrer, e consequentemente diminuir a população desses roedores dessa praga, tá bom? Só que, com relação ao controle químico, a gente tem que tomar muito cuidado com relação ao produto que a gente usa, com relação à dose desse produto, que os animais, os suínos, as aves, enfim, eles não tenham acesso, né, a esse animal contaminado posteriormente, ou seja, assim, tem que tomar muito cuidado, pessoal. Na hora de trabalhar com raticidas, produtos químicos, é muito criterioso, tá? Esse manejo. Então, embora a gente às vezes faz isso de forma muito natural, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é algo muito perigoso. Então, imagina se, sei lá, você perde um reprodutor aí de 3, 4 mil reais em decorrência do fato, né, desse animal ter tido acesso a um rato contaminado com produto químico, enfim. É uma situação que a gente não deseja, tá? Então, assim, sempre que a gente for trabalhar com controle químico, pessoal, que é algo muito comum, é importante que a gente trace uma estratégia legal e que a gente faça isso de forma muito racional, tá? Com muito cuidado para poder garantir, né, que eu não vou ter problema ao invés de uma solução, tá bom? Pessoal, avançando então, tá? Vamos falar agora um pouco do manejo com a fêmea, a cobrição e gestação. Então, vamos pensar na fêmea, na matriz suína, desde o período ali antes da cobertura até o período que ela vai ser conduzida para a gaiola de parição. Tá? Vamos pensar agora no manejo reprodutivo, numa granja de reprodução, tá bom? Então, basicamente, pessoal, a gente tem que ter um animal sadio, né? Um animal com score corporal, uma condição corporal legal. Esse animal, então, numa condição corporal legal, recebendo uma dieta bacana, é um animal sadio e apto à reprodução. A gente vai identificar o cio, a gente vai fazer a cobertura desse animal, tá? A gente vai anotar a data dessa cobertura. É importante que essa cobertura, quando feita de monta natural, ela seja repetida ali por 2 ou 3 vezes. E aí, feita a cobertura, anotado o dia, com 21 dias, essa fêmea ou vai manifestar um novo cio, ou se ela não manifestar um novo cio, a gente tem certeza, né, ou quase certeza, de que a cobertura foi bem feita e que esse animal está, então, gestante. Tá? Então, o animal estando gestante, 114 dias aproximadamente, após a data da cobertura, esse animal vai estar entrando em trabalho de parto, ela vai parir. Então, a gente vai ficar muito de olho com relação a essa data, para que alguns dias antes nós possamos preparar a fêmea para conduzir para a gaiola de parição, tá? Então, 5 dias mais ou menos ali antes da parição, o que a gente vai fazer? A gente vai lavar essa fêmea, vai preparar ela para ela ir para a gaiola de parição, tá? Esse preparar nada mais é o que? Higienizar a baia que esse animal se encontra, higienizar o animal. Vai lavar esse animal, tá? É lavar mesmo, pessoal. Se tiver um jato de pressão ali, coloca ele numa regulagem que você não machuque o animal e pode lavar com um jato mesmo, tá? Ou mesmo com mangueira sem pressão, né? Pega uma bucha. E é muito importante você limpar o quê? Essas regiões aqui, ó, pessoal. A região próxima à vulva do animal e a região próxima ao teto, né? Ao úbere, né? A barriga do animal, tá? Para poder garantir que esse animal vá limpo, isento de sujidade, para a gaiola de parição. Tá? Feito esse preparo, feita essa higienização do animal, a gente pode então conduzir esse animal
para a gaiola de parição. Então, essa é uma gaiola de parição. Essa gaiola de parição ela proporciona uma condição muito satisfatória, pensando principalmente na sobrevivência dos filhotes, tá? Uma vez que ela dificulta a movimentação da fêmea, impossibilita essa fêmea de deitar de forma brusca e, consequentemente, você diminui a mortalidade por não ter esmagamento de leitões, tá? E os leitões, então, têm um espaço lateral aqui, ó, esse espaço branco aqui do lado da fêmea aqui, é o espaço, basicamente, onde os leitões vão ficar alojados, tá? Então, tem desse lado e do outro lado também. Então, os leitões ficam em torno da fêmea e a fêmea fica restrita a um espaço como se fosse um corredor, tá? E o único movimento que ela consegue fazer aqui, então, é alguns poucos movimentos para frente e para trás e deitar e levantar. O acesso de ração é feito aqui. Esse animal vai ter um bebedouro, né, exclusivo para ele. E ele vai ficar aqui por aproximadamente 27, 30 dias, tá? Vamos colocar aí 30 dias em média, porque 5 dias que antecede o parto e o desmame normalmente é feito aí com 25, 27 dias. Então, esse animal vai permanecer 5 dias antes do parto e 25, 27 dias pós-parto, tá? Então, vai dar uns 32 dias aí aproximadamente o ciclo desse animal na gaiola de parição, tá? E aí, o animal, uma vez alojado na gaiola de parição, a gente vai monitorar esse animal até que esse animal vai entrar em trabalho de parto. Então, tem uma fêmea bem próxima de entrar em trabalho de parto, né? Pode perceber aqui os dedos bem pontudos, né, avermelhados. Isso indica, né, que esse animal está muito próximo do parto, a vulva bem dilatada, aqui, embora a gente não consiga ver muito bem, mas são todos indicativos de que esse animal vai entrar em trabalho de parto em poucas horas, né, nas próximas horas. E aí, uma vez que esse animal entra em trabalho de parto, a gente vai proceder a uma série de manejos. Percebam aqui, primeira coisa, né? A gente tem que dar uma condição para o ambiente que vai receber esses leitões, tá? Então, aqui o rapaz, né, o cidadão dessa foto aqui, ele colocou o quê? Revistas, jornais picotados, né? Na região aqui atrás, né? Região próxima à vulva da matriz, para que esses leitões nasçam, eles não entrem em contato direto com a grade, mas sim, eles vão entrar em contato com um ambiente um pouco mais um pouco mais seco, né? Um pouco mais confortável, tá? E aí, esses leitõezinhos vão nascendo, tempo médio entre leitões entre 15 e 20 minutos no máximo, né? Então a gente tem que ficar sempre de olho na hora do parto para que a fêmea mantenha esse padrão. E aí eu vou fazer uma série de manejos nesses animaizinhos ao nascimento, tá? Quais seriam os manejos que eu vou fazer ao nascimento, pessoal? Então nós temos aqui um leitãozinho recém-nascido. Esse leitãozinho recém-nascido, vejam como é que ele nasce, né? Ele nasce basicamente em volta dele, né, tem esse líquido placentário, né, esse líquido amniótico que proveniente do parto, né? Quando ele seca um pouquinho, ele forma essas escamas, tá? Então é muito importante, na hora que ele nasce, eu proceda fazendo a limpeza desse leitão, tá? Ou seja, com papel toalha, com uma toalha de tecido mesmo, que eu venha aqui e tire esse excesso, né, dessa secreção que reveste o filhote, desse líquido, e desobstrua as vias respiratórias, tá? Para que esse leitãozinho possa respirar melhor. Então é muito comum, às vezes, o leitão nascer, ter líquido retido ali nas narinas, né, no focinho, e acabar morrendo asfixiado. Então é importante que eu proceda a limpeza do leitão, mas principalmente da via respiratória, tá? Para garantir que esse animal consiga respirar. E a gente procede, depois da limpeza, para o curativo do cordão umbilical, tá? Então a gente percebe aqui que o cordão umbilical do animal se rompeu, tá? Esse aqui, pelo menos, se rompeu bem curto ainda, mas é muito comum esse cordão umbilical nascer bem grandão, tá? Ele se romper bem comprido. E aí eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou fazer o curativo do cordão umbilical, tá? Então, basicamente, mais ou menos aqui 1,5 dedo a 2 dedos, né? Vai dar 1,5 centímetro, 2 centímetros. Eu vou amarrar um barbante, né? Vou fazer uma amarração aqui, um barbante esterilizado. Então, um barbantinho desse de crochê mesmo, um barbantinho comum. Eu vou esterilizar ele, eu vou embeber ele, né? Eu vou deixar ele imerso na solução de água com iodo. E aí eu vou amarrar o cordão umbilical aqui no tamanho apropriado, mais ou menos 1,5 centímetro a 2. E vou cortar o excesso, vou cortar esse excesso do cordão umbilical
E vou fazer a imersão dessa região do cordão umbilical aqui, vou fazer a imersão na solução iodada, ou seja, vou mergulhar a região do umbigo do animal na solução de iodo, igual a gente tem que fazer lá no bovino, que a gente viu na aula passada, tá? Então, corto, amarro o cordão, corto o excesso e vou emergir, né? Vou mergulhar a região aqui, toda a região do cordão umbilical aqui, numa solução iodada, tá? Esse é o manejo para fazer o curativo do umbigo. Então, a gente limpa o leitão, a gente cura o umbigo e aí a gente vai colocar esse animal para mamar. Essencial que o leitão tenha acesso ao colostro, tá? Assim como a gente viu os demais animais, pessoal, acesso ao colostro é sinônimo de animal sadio, tá? Então, a sanidade de um lote de leitões, ela passa pela qualidade e quantidade de colostro que esse animal teve acesso. E é lógico, né? A quantidade de leite que a matriz vai produzir ao longo do ciclo ali de amamentação, tá? Mas o acesso ao colostro é fundamental, beleza? Então, assim, experiência própria. Se você tiver um colostro de qualidade, se tiver uma matriz que produz leite de qualidade em quantidade adequada, mesmo às vezes você tendo um filhote que nasce com um tamanho muito inferior aos demais, é passível desse animal chegar ao desmame praticamente com um peso equiparado, tá? Então aqui eu tive experiência de leitão nascendo com 700 gramas e sendo desmamado com 1,8 kg, 1,7 kg, que era o peso médio do lote, né? Então o lote nasce aí com 1,8 kg, então assim, ele se estabiliza, né? Perdão, pessoal, fiz até um equívoco aqui. Na verdade, o leitão, ele nasce mais ou menos com 1,5 kg, 1,7 kg, né? E eu tive leitão aqui de 700 gramas, que na hora do desmame apresentou peso médio de 7 a 8 kg, que é o peso médio de desmame que nós temos aqui no livro, tá? Então, passando adiante, pessoal, agora a gente vai fazer o manejo que a gente faz com o leitão após o nascimento, tá? Então, a gente faz uma série de manejos com esse animal, com esse leitão. Quais são eles, né? Alguns, pessoal. Corte da presa, né? A gente percebe aqui, ó, o corte da presa dos leitões, tá? A gente vai deixar essa presa 100% cortada. O leitão suíno, ele vai ter 8 dentes a serem cortados, né? 2 de cada lado, em cima e embaixo. Então a gente vai proceder com um corte, a retirada dessas presas, porque elas são muito pontiagudas e podem causar lesão, desde no momento da amamentação até manejos posteriores, onde você vai ter a mistura de lotes, né? Você vai fazer lotes ali, misturar lotes de fêmeas diferentes na mesma baia, e aí você pode ter ali o comportamento desses animais disputarem território e acabarem se machucando, lesionando, causando sangramento, tá? Lembrando que o corte da presa também é essencial para a diminuição de problemas como canibalismo, tá? Uma vez que você diminui a capacidade do animal de lesionar outro animal, tá? O corte da presa visa basicamente isso, inibir as lesões que o animal vai causar ao outro em decorrência da presa, tá bom? Outro manejo que a gente faz, pessoal, com leitão após o nascimento, também é um manejo que a gente faz nas 24, 48 horas de vida do animal, tá? Aplicação de ferro. O leitão ele já nasce com uma predisposição a ser um animal anêmico e você tem que fornecer uma fonte de ferro para esse leitão para que ele não seja um animal anêmico, tá? Para suprir essa necessidade de ferro que ele possui. Então, o leite materno ele é pobre em ferro. Então, para evitar que esse animal seja um animal anêmico, tu vai fazer uma aplicação ali de 2 ml de ferro intramuscular em cada leitão nas primeiras 24 horas ou 36 horas de vida, tá? Interessante que a gente faça aí nas primeiras 24 horas de vida do animal, beleza? Feita a aplicação de ferro, feito o corte do dente, a gente vai proceder com o corte da cauda, tá? O corte da cauda é um outro manejo que nós fazemos, também no sentido de diminuir problema com o canibalismo, tá? Porém, é uma prática que nem todas as granjas adotam, porque ela é uma prática que causa dor ao animal, né? E pensando na questão do bem-estar animal, ela é uma técnica que o pessoal acaba reprovando. Então, muitas granjas não adotam, não fazem esse procedimento. Mas fato é, quando você corta a cauda do animal, você tem diminuição de problema com o canibalismo, tá? Não que seja a solução, mas você reduz o problema. E para fazer esse corte da cauda, nós não podemos fazer esse corte de qualquer jeito, tá?
a gente vai usar uma ferramenta apropriada, que é um alicate cauterizador. Então, é um alicate que permite, né, a gente fazer o corte e a cauterização simultânea da cauda ali do animal, tá? Então, a ideia é que o animal sinta menos dor possível, que esse ferimento não sangre, né, e que o animal se recupere de forma rápida. Aí o manejo que a gente faz posterior, né, esse manejo nas primeiras horas de vida, é a castração. A castração ela já vem ali com 5, 7 dias de idade. Tu vai proceder à castração desses animais, tá? Lembrando que suíno é essencial que você castre esses animais machos para você evitar problemas, né, com relação à qualidade e aceitação da carne. Então, devido a questões hormonais, né, esses animais eles tendem a produzir substâncias que estão atreladas ao tecido adiposo e promovem características sensoriais não tão interessantes à carne, que acaba gerando rejeição, tipo um cheiro forte, um cheiro que lembra um pouco o cheiro de urina, né? Então, para evitar problemas dessa ordem, a castração dos animais machos é essencial, tá? E aí, avançando, né? A gente vai fazer o quê? O desmame e a transferência desses animais para a creche. O desmame nada mais é do que a gente tirar o animal do contato com a mãe e conduzir ele para a baia creche, né? Lembrando que é muito importante, durante esse período de amamentação, que a gente estimule o consumo de ração por parte dos filhotes, para que quando você desmamar esse lote, os animais já estejam habituados a consumir ração sólida. E eles acabam não sentindo dessa forma, né, essa restrição ao leite materno. Eles consigam buscar no alimento sólido a fonte de alimento principal, que vai acompanhar eles até o final do ciclo, tá? E aí, pessoal, na creche, é importante que você tenha um ambiente muito limpo, você tenha um cuidado muito peculiar, muito detalhado com a questão de limpeza, higienização, esterilização, quarentena, vazio, enfim, pessoal, é muito importante que você tenha a creche, que a creche seja um dos seus ambientes mais cuidados, tá? Pensando do ponto de vista sanitário, porque é aqui que o animal tende a manifestar boa parte dos problemas de ordem sanitária, tá? Uma vez que você tem nesse momento um período muito estressante para o animal, que vai sair daquela segurança que ele tinha ali no ambiente materno, né, da maternidade, e agora você às vezes vai colocar ele numa situação de lotes coletivos, com acesso a um alimento que ele não tem tanta afinidade ainda. Então, esse animal ele passa por esse período estressante, ele tem uma baixa no sistema imunológico e ele fica muito mais suscetível à contaminação por bactéria, por fungos. Então, assim, ele vai desenvolver alguma série de pequenos problemas de ordem sanitária que a gente tem que ficar atento, tá? E, basicamente, o procedimento de limpeza, de esterilização, a quarentena, o vazio, é fundamental para que você tenha essa creche o mais estéril possível para receber esses animais, tá? E aí, basicamente, o período de creche é um período que vai durar aí até os 70 dias de idade. Então, o animal é desmamado ali com 25, 27 dias e ele vai ficar ali na creche até os 70 dias, né? Esse animal ele vai entrar na creche com mais ou menos 8 quilos, 7,5 kg, 9 quilos, né? Depende muito de lote para lote. E ele vai sair da creche mais ou menos com seus 25 a 30 quilos, onde ele vai ser conduzido então para o último galpão, que é o galpão de crescimento e terminação, né? E no galpão de crescimento e terminação a gente trabalha normalmente com lotes grandes, né? É muito importante que a gente se atente com relação à dotação de animais por área. É importante que a gente aloque esses animais numa área adequada, com capacidade adequada, sem superlotação, que a gente forneça condições apropriadas para esses animais ficarem, que a gente forneça água e alimento em qualidade e quantidade apropriada, que a gente evite o contato desses animais com os próprios dejetos, que a gente proporcione conforto térmico para esses animais, que a gente diminua ao máximo o estresse que esse animal possa passar, tá? Estresse está diretamente relacionado à baixa do sistema imunológico e, consequentemente, suscetibilidade a problemas de ordem sanitária. Então, você manter o animal numa condição bacana, sem estresse, com temperatura legal, é fundamental para que você tenha o quê? O animal sadio, que vai ser muito mais resistente a micro-organismos que naturalmente vão estar nas fezes, na instalação,
nos dejetos de modo geral, tá? E aí, basicamente, esse animal vai ficar nesse galpão até os 180 dias. Pensando, pessoal, numa suinocultura que está com um padrão legal de sanidade, normalmente a gente tem pouco problema, né? Acontece que, quando você vai negligenciando os processos sanitários, você começa a ter, então, problemas de ordem sanitária, como você não faz o vazio, você não faz a limpeza de forma correta, o alimento não é de qualidade, a água está contaminada, a água tem muito micro-organismo, enfim, não é uma água estéril de qualidade. Então você começa a ter um ambiente muito próspero para o aparecimento de bactérias, de fungos, de micro-organismos que vão acarretar, que vão gerar uma série de problemas, tá? E aí, detalhe, quando você tem um problema sanitário na suinocultura, isso vale para a avicultura também, normalmente o prejuízo é muito grande, porque você trabalha com populações muito altas de animais e normalmente a taxa de mortalidade é alta, o gasto com tratamento é alto. Então, assim, é uma situação muito complicada. Então, a gente tem que tentar trabalhar de forma a seguir aquilo que a técnica preconiza, aquilo que a técnica recomenda, para que a gente não tenha problema sanitário entrando na nossa instalação, tá? E as principais doenças da suinocultura, né, nós temos basicamente dois grupos, que são as doenças episóticas, né, e as doenças multifatoriais. As episóticas, né, as principais é a peste suína, a doença de Algésque e a sarna sarcóptica, tá? São algumas das principais. E as doenças multifatoriais, o próprio nome já fala, né? Multifatoriais. Está relacionado a uma série, a uma combinação de organismos, bactérias, fungos, né? Então, assim, ela não vai ter, na verdade, uma causa única, né? Mas ela é muito mais complexa de ser diagnosticada e, consequentemente, de ser tratada, tá? Porque ela não é causada por um fator só. Então, é importante o quê? Que a gente garanta mesmo sanidade ao ambiente, limpeza, para que você não tenha esses organismos e, consequentemente, você não tenha esses problemas com essas doenças, tá? Então, assim, pessoal, é muito importante a gente ter o quê? Rotina de limpeza e cuidado com o manejo de sanidade dentro da instalação, tá? Restringir ao máximo o acesso de pessoas externas. A gente não quer que organismos que possam ser causadores de problemas, eles adentrem, eles estejam presentes na nossa instalação. E aí, pessoal, a gente tem que fazer o controle também de endo e ectoparasitas, né? Dentro da suinocultura, nós fazemos o protocolo de vermifugação, tanto em animais de reprodução como em animais que vão para abate, tá? Normalmente a gente trabalha com produtos, pensando em verminoses, né? Produtos que a gente mistura na ração, a gente adiciona esses produtos na ração em concentrações apropriadas e fornece para os animais, e a gente consegue ter um controle bem satisfatório, né? Desses vermes. Pensando em animais que vão para abate, a gente consegue fazer aí com um protocolo de 2 doses, né, de Proverb, que é um medicamento em pó, que você dilui na ração. Basicamente, o animal receber aí tratamento duplo, né, 2 doses desse produto, no intervalo aí de 30 dias, já é suficiente para esse animal chegar ao final do ciclo basicamente isento ali de verminose, tá? E é muito importante também a gente fazer o controle de vetores, né, moscas, mosquitos. Então é importante que na instalação a gente tenha o quê? Essas armadilhas luminosas que elas atraem e matam, né, insetos, porque esses insetos podem trazer problemas para a instalação. E aí vamos finalizar a parte do suinocultura, eu creio que ficou bastante completo, pessoal, fazendo um resumo. E eu posso resumir toda essa parte de manejo sanitário na suinocultura com a palavra biosseguridade, tá? Biosseguridade são as medidas de segurança que nós adotamos para garantir a segurança sanitária de uma instalação, tá? E a gente vai entrar nesse tema agora, falando um pouco mais agora focado na avicultura, e a gente vai ver, né, que a biosseguridade ela é fundamental, tá? A gente tem que ter esse manejo, a gente tem que ter uma preocupação com a biosseguridade para garantir que o nosso ambiente seja um ambiente estéril, limpo e que ele dê condições sanitárias adequadas para os nossos animais se desenvolverem. Até porque, como eu comentei anteriormente, normalmente quando você tem um problema de ordem sanitária na criação de suínos, na criação de aves, você tem prejuízos enormes porque a taxa de lotação é muito alta, a quantidade de animais envolvidos é muito grande e a taxa de mortalidade normalmente é sempre muito alta, tá? Então a ideia é
adotar as medidas de biosseguridade para que você não tenha problema. E aí, focando um pouco mais agora na avicultura, pessoal, vamos falar o que um programa de biosseguridade tem que ter, tá? Isolamento, controle de tráfego, higienização, quarentena, medicação e vacinação, monitoramento, registro e comunicação de resultados, erradicação de doenças, educação continuada e plano de contingência, tá? A gente vai ver cada tópico disso. Então, pessoal, vamos pensar o quê? Né? Isolamento do aviário. Normalmente, se você puxar aí na internet agora, com relação a fotos, né? Granja suíno, granja aves, você vai ver um cenário muito parecido com esse, tá? Então, perceba que a granja, ela deve ficar isolada, tá? Então, percebam essa granja aqui, que é uma granja que a gente pode usar como um modelo perfeito, um exemplo perfeito, tá? Nós não temos cidades próximas, então a gente percebe aqui, tem alguma coisa aqui que aparentemente parece ser um silo, mas você não tem cidades próximas, tá? Você tem vegetação cercando toda a suinocultura, então essa barreira verde aqui é essencial para que a gente tenha uma certa proteção, para que o vento não traga micro-organismos que possam ocasionar problemas de ordem sanitária. O acesso, pessoal, o acesso para a granja ele tem que ser único, tá? De preferência, ele tem que ter apenas um acesso, para que você possa fazer o controle de quem adentra, de quem entra nessa instalação, tá? Então, normalmente quando a gente fala de granja, a gente vai ter esse isolamento, tá? Nesse sentido, longe de população, longe de grupos populacionais, né? Com vegetação circundando a instalação e geralmente acesso sendo feito por via única, né? Ou por menos vias possíveis, para que a gente tenha o controle, né? Do acesso a essa instalação, tá? Então, basicamente, esse que é o isolamento do aviário, que faz parte do nosso protocolo de biosseguridade. Controle de tráfego, né? Então, a ideia é o quê? É eu ter uma via de acesso e que eu faça o controle dos carros, dos veículos, das pessoas que entram, né, dentro da instalação, tá? Então, aqui, para exemplificar, é importante que eu tenha o quê? Rodolúvios, né? Locais para me fazer higienização de rodas, do próprio veículo em si, né? Para realmente isentar de que micro-organismos possam adentrar a minha instalação, tá? Então, a ideia é que eu faça realmente a esterilização de um veículo quando ele entra e quando ele sai da minha instalação, tá bom? A higienização, pessoal, ela é um processo caracterizado por algumas ações, como a limpeza seco, limpeza úmido, desinfecção e vazio sanitário, tá? Limpeza seca nada mais é do que você o quê? Remover os sólidos com pá, enxada, né? Às vezes até de forma mecanizada, se uma instalação muito grande, e proceder ali com o uso de vassoura de fogo, tá? Isso é um procedimento de limpeza a seco. Limpeza úmida, basicamente bater jato, lavar, né? É um procedimento padrão comum em todas as granjas, tá? A desinfecção é você pegar, normalmente através de uma bomba postal, você aplicar um desinfetante, um produto que vai ter uma ação de desinfecção na instalação. E o vazio sanitário é você deixar a instalação por um período de tempo, após feito todo esse procedimento de limpeza, você deixar sem receber animais, tá? Para você realmente quebrar ciclo de micro-organismo que possa estar presente ali no ambiente, beleza? Então, a ordem é basicamente o quê? Limpeza seco, né? Ou seja, tu vai remover sólido, tu vai remover material ali da instalação, fazer uma vassoura de fogo para poder realmente queimar aquilo que fica aderido, né? Telha de aranha ou poeira, restos que possam estar aderidos a fios, parede, enfim. A limpeza 1, bater um jato, lavar mesmo a instalação, vai desinfectar. Se puder fazer ali, pintar com cal, o cal tem uma ação de esterilização muito bacana, além de melhorar o aspecto do ambiente, né? E aí tu procede posteriormente, então, fazendo vazio sanitário, que é deixando essa instalação isenta ali da presença de animais por um período aí de 20, 30, 40 dias, para você quebrar o ciclo dos micro-organismos. É muito importante também fazer o controle dos vetores, né? São os insetos capazes de transmitir doenças, de levar problemas para a minha instalação. E o principal é esse besourninho aqui, pessoal.
todo mundo já deve ter visto, né? O nome científico dele é esse, o popular é o cascudinho, tá? Então, esse insetinho, esse besourinho aqui, se alguém já foi em uma granja suína, uma avicultura, é muito comum te ver próximo dos comedouros, quando você tem ali umidade e excesso de ração sendo desperdiçada, tá? Então, o que a gente faz para combater esse bichinho aqui, tá? Pode fazer o controle químico, tá? Só que esse controle químico, assim como o raticida que a gente vai utilizar, ele tem que ser muito bem feito, tem que ser muito criterioso com relação à forma que você faz esse tratamento químico, né, para você combater esse besourinho. O principal é você o quê? Diminuir desperdício de água, que vai umedecer a cama da instalação. Você diminuir as perdas de ração, tá? Ou seja, evitar que esse inseto ele tenha um ambiente favorável para se desenvolver, tá? Que é o quê? Umidade e ração misturada na cama de frango ali, tá? Então, a gente vai trabalhar no sentido de que não dá condição para esse inseto. Uma vez que você tem ele instalado, você pode estar então fazendo o controle químico, que deve ser feito de forma muito criteriosa, com muito cuidado, para que isso não se torne um problema, tá? Então, pessoal, avançando um pouquinho mais, né? Outro vetor que a gente tem que controlar é o rato. Isso não é novidade, a gente já comentou isso praticamente em todas as aulas, né? Então, assim, eliminar rato da instalação é essencial, pessoal. Controle mecânico, você diminuir o acesso desse roedor aos locais que tem ração, aos locais que são propensos, né, esse animal se esconder, se reproduzir, para que esse animal realmente não queira estar ali naquela instalação. E o controle químico usando raticidas, né, que são produtos que vai ter aí a ação de matar esses insetos, esses roedores, essas pragas. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode se voltar contra a gente e acabar gerando problema de mortalidade no nosso lote, coisas que a gente não deseja, tá? Avançando mais um pouquinho, né? Uma prática muito comum dentro da avicultura é o aproveitamento de cama de frango. Pode parecer algo até sem sentido, porque, vamos reaproveitar a cama para quê? Você pega uma instalação muito grande, com toneladas e mais toneladas de cama de frango. Então, assim, não é fácil conseguir esse material. É muito comum que as granjas façam reaproveitamento. Esse reaproveitamento ele é possível desde que essa cama passe por um processo de tratamento térmico, ou seja, fermentação. Então, é essencial que você pegue esse material, amontoe, reveste esse material com uma lona, para esse material superaquecer, fermentar. Uma vez que ele passa por esse processo de esterilização, você pode novamente usar a cama, tá? Porém, se a gente puder evitar de reaproveitar essa cama, seria interessante, tá? Mas é passível de ser feito desde que a gente consiga trabalhar com esse processo de esterilização. Com relação ao descarte das aves, pessoal, é muito importante que a gente faça esse descarte de forma adequada, tá? Como que a gente vai descartar esses animais? Em composteiras, tá? O que é a composteira? É um local apropriado, onde você vai alojando as aves que vão morrer. É normal você ter uma taxa de mortalidade dentro da agricultura. E aí tu vai alojando essas aves, que vão morrendo, e jogando material, geralmente pó de serra, palha de arroz sobre elas, e elas vão sendo decompostas, né? E aí no final desse processo, quando a composteira estiver cheia, tu vai ter ali um composto orgânico que tu pode usar para adubar, enfim, culturas, jardinagem, uma infinidade diversa, né? Então é importante que a gente faça o descarte adequado desses animais, tá? Isso do ponto de vista sanitário é muito interessante que a gente adote um procedimento de descarte adequado. Inclusive a fiscalização bate muito em cima disso. E aí com relação às principais doenças da avicultura, né? A avicultura é muito suscetível a doenças virais, né? Então nós temos uma infinidade de doenças virais, percebe que realmente é a grande maioria. Se a gente for acompanhar o noticiário, a gente vai ver que grande parte das notícias que falam sobre aves é relacionado a surtos de doenças virais. Então a gente tem que tomar muito atento, tomar bastante atenção com relação ao que? Vacinação, com relação a todas essas medidas de biosseguridade que nós falamos, né, de restrição de acesso, de isolamento da granja, né, de todos esses protocolos de limpeza, higiene, esterilização, porque tudo isso vai contribuir para que você não tenha a entrada desses causadores de doenças dentro da sua instalação, tá?
Então, basicamente, pessoal, manejo sanitário na suinocultura e na avicultura é basicamente em prol da biosseguridade, tá? Ou seja, das medidas de segurança que você adota. Porque uma vez que você tem um problema instalado, o prejuízo é grande. Então, a gente sempre trabalha buscando o quê? Evitar que esse problema se torne um problema, né? Aí nós temos aqui doenças causadas por bactérias, fungos e protozoários, tá? Então, assim, tem que ficar sempre atento, trabalhar essas questões para evitar que a gente tenha, então, a incidência dessas doenças dentro da nossa instalação, que vai ocasionar diversos prejuízos. E aí, outra coisa que a gente comentou ali na aula de suínos também, né, que vale aqui também para a agricultura, é o que? É o monitoramento sanitário, né, você fazer essas idas à instalação, acompanhar, monitorar, porque você consegue identificar problemas no início, problemas de ordem nutricional, problemas de ordem sanitária, problemas de ordem comportamental, né? Então você consegue melhorar o ambiente para o animal, você consegue saber que o animal está com calor, está com frio, está estressado, está tranquilo, está faltando alguma coisa. Então é muito importante que a gente faça esse manejo. Chama a atenção, pessoal, para o critério com relação à vestimenta da pessoa que faz esse trabalho, tá? Tanto na imagem da suinocultura como na imagem aqui da avicultura, a gente percebe que o cuidado com a vestimenta, com o uniforme, com o EPI que a pessoa utiliza para entrar nessa instalação é muito importante, né? Então, assim, realmente, biosseguridade não é brincadeira. A gente pode até achar que é algo assim, meio exagerado, mas quando você vê galpões e mais galpões que compõem às vezes uma granja gigante aí de uma empresa grande, cara, se chegar ao ponto de ter um problema ali, o prejuízo é milionário. Então, assim, a gente não pode brigar com sanidade, não pode brigar com biossegurança dentro desse cenário produtivo. Até porque tanto na suinocultura como na avicultura a gente trabalha com margens de lucro bem apertadas e ter um prejuízo nessa ordem é algo que a gente não deseja. E aí, controle e erradicação das doenças, né? A gente pode estar usando medicações. Normalmente, né, as medicações que a gente usa na avicultura são medicamentos que a gente vai estar diluindo aí na água para facilitar o fornecimento, né, para esses animais. Você não vai conseguir aí em 10, 15, 20 mil aves, você não consegue medicar ave por ave, né? Então, normalmente você vai ter um produto que você vai diluir isso em água e você vai fornecer isso para os animais, né? Os animais vão ter acesso e vão ter um quadro de reversão, às vezes, de um problema. Lembrando que nem todo problema você vai ter medicação para erradicar e controlar. Então, às vezes, o óbito, o prejuízo é o que sobra. Então, a gente tem que ficar muito atento, tá? E os programas vacinais, né? Que isso é muito importante dentro da silvicultura, que basicamente é o quê? As vacinas, né? O calendário vacinal. A vacina de maré, ela é obrigatória, a vacina contra a doença de bumbum e bolva aviária, vacina contra bronquite infecciosa das galinhas. Então, são as doenças, né, que têm os protocolos vacinais pré-estabelecidos e esses protocolos são seguidos à risca, né? Então, quando a gente compra o pintinho, geralmente o pintinho já vem imunizado, tá? Mas é importante quando eu trabalho com a produção de pintainhos, né, que eu adote esses protocolos, porque esses protocolos são essenciais, tá? Então, o protocolo vacinal ele é fundamental para que você tenha sanidade nos animais, beleza? E a capacitação, né, da equipe é fundamental. É muito importante que a gente capacite a equipe, que sejam pessoas treinadas, que vão estar trabalhando nesses ambientes, para que eles consigam identificar problemas no início. Tá? Uma vez que eu tenho uma equipe preparada, uma equipe capacitada, eu vou ter muito mais eficiência na adoção e implementação desse programa de biosseguridade. Então, é muito importante que a gente invista na capacitação das pessoas. Assim como vocês estão se capacitando agora, é importante que qualquer pessoa que for trabalhar num ambiente como esse, que essa pessoa esteja se capacitando também. E o plano de contingência, né? O plano de contingência nada mais é do que o que eu vou fazer quando eu tenho um problema de ordem sanitária. Então, a gente trabalha até aqui para que o problema não chegue. Mas uma vez que o problema chegou, a gente tem que saber o que a gente vai fazer. Então, assim, como eu vou isolar esse galpão, abertura de cortina, fechamento de cortina, sacrifício de animal, incineração de animais, eu tenho que ter pré-estabelecido tudo que eu vou fazer em caso de problema. Tá? O plano de contingência é para que
quando eu tiver o problema ali estabelecido, eu não fique perdido, sem saber a minha ação. Eu já tenho a minha ação preparada. Então, assim, deu errado, o problema apareceu, eu já sei exatamente o que eu vou fazer, eu não vou perder tempo, eu vou adotar o protocolo, que é o plano de contingência, e vou fazer, vou isolar, vou diminuir o prejuízo, diminuir os riscos, né? Então, a ideia do plano de contingência é basicamente esse, tá? E aí existe o Programa Nacional de Sanidade Avícola, né, o PNSA. Esse programa é um programa a nível federal, que é basicamente direcionado, ligado à questão de troca de informações, comunicação, o que você tem que fazer ou não, né, para poder controlar esses problemas de ordem sanitária. É um programa bastante complexo, a gente poderia ficar quase uma aula aqui falando só desse programa e das ações que esse programa direciona, né? Mas basicamente é um programa de sanidade avícola a nível nacional que direciona as ações de ordem sanitária na atividade, tá? Quem tiver um pouquinho mais de curiosidade, quiser dar uma pesquisada sobre esse programa, é bem interessante, tá? E vamos para nossas considerações finais, pessoal. Creio que foi uma aula bastante bacana, a gente falou bastante coisa. As informações que eu tinha aqui para passar, baseado na minha experiência e naquilo que o material disponibiliza para vocês, eu creio que eu consegui resumir de certa forma. Deu aí mais ou menos uma hora de aula, né? E aí nós podemos fechar basicamente falando da importância da sanidade na criação desses animais, né? Então, assim, você não consegue criar de forma rentável suíno e aves e os demais animais também, se você não tiver a sanidade muito bem trabalhada, muito bem cuidada, tá? Mesmo que você tenha alimento, mesmo que você tenha uma instalação bacana, se a sanidade falhar, você vai ter problema, você vai ter animais que não produzem da forma que deveria. Então, a gente tem que priorizar a sanidade. E aí, quando a gente falou agora dos protocolos, né? A gente tem que ter esses protocolos de biosseguridade implantados, bem estabelecidos, para a gente saber exatamente o que fazer, como fazer, né? E aplicar isso na prática, porque assim, a gente sempre tem que trabalhar no sentido de evitar problemas dessa natureza, beleza? Então, pessoal, a gente encerra agora, tá? O vídeo vai estar disponível para vocês aí, vocês podem assistir a qualquer momento. E qualquer dúvida, pessoal, eu vou estar ali à disposição na sala de dúvidas, beleza? Ou mesmo através do chat. Valeu, valeu!